Fala galera Smart, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live de quinta-feira em que a gente traz sempre smartanos que estão arrematando pra caramba, fazendo mudança de vida através de leilão de imóvel, gente. Leilão de imóvel, como a gente sempre fala, é apenas o meio, tá? Ganhar dinheiro é apenas o meio também. Para quê? Para que vocês alcancem, tá, o que vocês querem na vida, para a família de vocês: liberdade, conforto, tranquilidade. Bom dia, Paulão Costa. Bom dia, Alde Andrade. Bom dia, Pati Vidal. Vamos chegando, galera. Compartilhem a live. Christian Braz na área também, bom dia. Mara Batista, bom dia. Moreira Silva, vai distribuir iPhone. Distribuir iPhone? Ainda não, Moreira Silva. Nós vamos aqui distribuir o curso de pós-arrematação. Digite pós-arrematação e receba mini curso grátis. Lembrei dele porque eu falei ontem à noite na aula que eu dei para a turma do Guaracaixa. Leonardo Dias sempre presente, eu, Flávia. Galera entrando em peso, gente. Hoje é dia de receber o Rafael Barbosa. Rafael Barbosa já pegou cerca de 15 imóveis, tá? Ele vai contar essa trajetória pra gente. Ontem eu falei, Rafael, conte aí pra mim causos, né? Pra gente tentar aqui bolar qual que vai ser o tema da live. Aí ele colocou, que vendeu o Corolla dele e comprou 2 Pops, que foi o tema dessa live. Então vocês vão ver, com o dinheiro de um Corolla ele fabricou 2 Pops, tá? Vai abrir a cabeça de muitos de vocês aí que estão sentados em cima de carro. Inclusive o Guará Nakamura, tá? Ele ficou durante algum tempo, não sei se até hoje, com o carro por assinatura, para não deixar o dinheiro do carro imobilizado, para fazer o dinheiro do carro render, tá, galera? E aí o Rafael falou problemas de causas de desocupação, de rentabilidades diferentes. Rafael vai contar vários causos pra gente aqui, assim como é toda quinta-feira e terça-feira com smartanos fazendo, tá, mudança de vida através dos leilões. Então, recado dado, vamos botar para dentro o Rafael pra gente começar a nossa live. Pronto, fala, Rafael. E aí, Pedrão, bom dia pessoal da Smart, estão me ouvindo? Te ouvindo muito bem, Rafael. Prazer te receber aqui, viu? Seja bem-vindo. Opa, obrigado, uma honra. Show de bola. Rafael, você já deve conhecer bem a nossa live aqui de terça e quinta, é para receber smartanos que estão fazendo a diferença no mundo dos leilões. E você, né, a gente conversando, eu vi que você é um deles. Eu vi que você estava lá arrematando muitos imóveis, te chamei para conversar, lembra, você me contou sua trajetória, me contou sua jornada, falei, opa, deixa eu chamar o Rafael aqui. Então nós vamos contar os causos da trajetória do Rafael nessa live aqui, galera, tá? E, Rafael, eu quero que primeiro você comece se apresentando para a galera, né? Falando de onde que você é, sua profissão de origem, um pouco de você, até que um belo dia os leilões surgiram aí na sua vida. Conta um pouquinho disso pra gente. Show de bola, vamos lá. Sou Rafael, sou nascido no interior de Goiás, na cidadezinha de 8.500 habitantes. Formado em engenharia mecânica na Universidade de Brasília, onde eu morei lá durante 10 anos e depois vim morar em Minas, que é onde eu moro hoje. Aqui eu conheci minha mulher, a gente tem uma criança de 7 anos, e aí nesse tempo ainda trabalhando como projetista mecânico, né? E eu me realizei como engenheiro, que eu trabalhava como um inventor, né? O inspetor bugiganga, fabricava máquinas para grandes empresas, Multilaser. Inclusive, todos os pendrives que são fabricados pela Multilaser são fabricados em máquinas que foram desenvolvidas por nós. Bacana. E aí eu estava bem realizado como engenheiro, na verdade, mas financeiramente eu não estava... Eu tinha chegado num teto ali que eu não conseguia passar. Então eu comecei a olhar formas de fazer renda extra. Comecei, na verdade, como construtor. Cheguei a construir 3 casas. Gostei pra caramba de construir casa. E na minha cabeça já estava definido que eu ia ser construtor. Eu gostei do lucro, gostei da atividade, gostei inclusive das dores de cabeça que são muitas, né? Segunda-feira, por exemplo, é Dia Internacional do Pedreiro Não Trabalhar. Então, sempre tinha um monte de imprevistos.
E aí, certa vez eu tinha vendido uma casa, eu estava com capital que não era suficiente para começar outra, mas era suficiente para eu entrar no leilão. Eu cheguei a fazer um curso antes da Smart, de uma da irmã de um influencer famoso aí, e com esse curso a gente já fez eu fiz a primeira arrematação. E apaixonei, cara. Eu vi então que no leilão eu estava tendo um lucro similar ao lucro da casa, mas com um risco muito menor e num prazo muito menor. E aí eu shiftei, né? Eu mudei de construtor para leilão. Foquei em Bacana. leilão. Assim que eu comecei. Que massa, cara. Ó, muita gente que vem para o mundo dos leilões, às vezes vem migrada mesmo do mercado de construção civil, né? Constrói casa para vender, constrói kitnet para vender e tal. E tem um fator que motiva, dois fatores, na verdade, que motivam isso, e um você já até citou, que é o tal do problema com mão de obra. Você citou especialmente as segundas-feiras. Mas de uma construção que ela vai sair do zero, gente, você tem uma demanda de mão de obra muito mais intensiva. Tá? Nos leilões você pode precisar, sim, né, reformas. O Rafael depois pode contar para a gente se ele aplica ou não reforma nos imóveis dele, mas é bem provável que pelo menos uma pintura, algum nível de reforma a gente tem que fazer. Mas é bem diferente do que construir do zero, então a mão de obra é menos intensiva. E com problema de mão de obra, né, gerir uma equipe muito grande, muitos construtores falam assim, opa, não quero mexer com construção do zero. Outro problema é o problema de alvará de construção, baixa de construção. Às vezes o projeto está pronto ali, tem 6 meses, um ano, e você não consegue alvará da prefeitura e fica parado com dinheiro mofando ali naquele terreno. Casas já construídas já tem a construção verbada, na maioria das vezes. Ajuda demais, tá, gente? Aí essas pessoas resolvem mudar para os leilões e veem que elas chegam com a figurinha bacana nos leilões, né? Rafael, então, que já tinha essa expertise, na hora que chega nos leilões, poxa, você consegue, às vezes, avaliar um imóvel mais fácil, você consegue identificar qual é a reforma que você vai ter que fazer de forma mais assertiva. Então, você já chega com uma figurinha bacana, legal que você veio migrado aí do mundo da construção. E legal que você chegou na Smart, Rafael, já tendo arrematado seu primeiro imóvel e já tendo feito um curso anterior. É natural, tá? A gente recebe vários egressos de outros cursos. Conhecimento a gente nunca é demais. E aí eu queria entender de você o que você buscou, já que você já tinha conhecimento, já que você tinha feito outro curso, o que você buscou ao entrar na Smart e se você encontrou isso na Smart, né? O que foi diferente depois que você entrou na Smart? Então, na verdade, o outro curso, o primeiro curso que eu fiz, ele era um curso bastante didático também, o conteúdo era muito bom, de fato, mas o que ele não tinha era o pessoal da Smart, a comunidade da Smart. A comunidade da Smart que faz toda a diferença. Porque qualquer faculdade, qualquer curso que você faça, quando você termina, é totalmente teórico, né? Você sai da teoria para ir para a prática, a insegurança que você tem, as manhas que os cursos não te ensinam, que você só aprende na prática, você ter alguém para pegar na sua mão, para te ajudar, para te dar confiança de fazer alguma coisa, de te falar que aquilo que você está fazendo de realmente está certo, ou que aquele não é o caminho, isso daí eu só encontrei na Smart. O pessoal da Smart é muito solícito. Sinceramente, eu achei que Pedro, Pierre, Renan eram pessoas inacessíveis, né? O pessoal tava outro patamar aqui. E não é, cara. O pessoal responde a gente nos grupos, manda mensagem no privado. Às vezes, eles mesmos, vendo a nossa dificuldade no grupo, chamam a gente no privado para conversar. Então, é outra pegada. O pessoal é muito acessível, o pessoal se ajuda bastante. Inclusive, até os outros smartanos bastante experientes, quem me deu o pontapé inicial para poder engrenar de fato e fazer o leilão virar o que é para mim hoje, foi o Bruno Igaki, junto com o Ivan, os irmãos japoneses lá que arrematam pra caramba, né? E eles que pegaram na minha mão e me ensinaram boa parte do que eu sei e do que eu faço hoje. Que massa, eu já ia chegar nesse ponto das parcerias e que legal, então, saber, né? Você está citando aí Brunão e Gak, Ivan, que são os irmãos que estão voando, né? Arrematando, assim, top arrematantes. E é essa interação dentro da comunidade, gente, que torna esse ambiente totalmente diferente de que é simplesmente ensino teórico. Não, aqui, óbvio que tem a parte de ensino, mas
ambiente, é comunidade smart, é ecossistema. A interação que rola desse jeito que o Rafael falou, smartanos antigos se juntam a smartanos novatos. Ali, cada um tem uma figurinha para trocar. Óbvio que o smartano antigo, igual o Bruno, por exemplo, vai chegar para o Rafael e vai dar excelentes dicas, vai chegar, né, vai ter uma experiência maior. Mas o Rafael está chegando, por exemplo, ele pode estar presente numa localidade que o Bruno não está. O Rafael pode estar ali com expertise, talvez de reforma, que o Bruno precisa para complementar as arrematações dele. Então, rola essa ambiência, essa troca de informação, essa troca de energia, essa troca de companheirismo e de altruísmo, tá? Com o Smartano novato e antigo. Isso é muito bacana, que legal que você traçou isso aqui pra gente. Você já adiantou, então, um assunto que eu iria te perguntar, e aí quero te fazer essa pergunta agora, e depois, na verdade, a gente parte para os causos dos imóveis em si. Mas então você está arrematando em parcerias, você não arremata só sozinho, então não? Não, a maioria do que eu arremato é em parceria, até para poder diversificar mais, né? A gente diminui o risco dessa forma. Então, a maioria é cotizado, mas tenho alguns ainda Sozinho? sozinho. Mas a minha ideia é aumentar o ticket dos meus imóveis e aumentar a parceria. Ótimo. É isso. Ontem à noite, Rafael, eu dei uma aula para a turma do Lucrando em Imóveis Caixas, que é o curso do Guaraci Nakamura. Lá ele ensina para eles só comprar imóvel caixa. E qual que foi o tema da aula? Outros bancos. Mostrei para eles o seguinte, ó, a Avó Caixa é um doce, eu amo a Avó Caixa. Não tem como negar que a Avó Caixa é o banco que mais retoma e o que mais leiloa imóveis. Então, vocês estão no caminho certo, ótimo. Só que a gente não pode fechar os olhos para os outros bancos. Os outros bancos também têm excelentes oportunidades. Qual que é a diferença, às vezes, dos outros bancos? É que eles têm, às vezes, tickets maiores, imóveis de mais alto valor, médio alto valor. E aí, eu estava abrindo os olhos deles para, poxa, se o imóvel é de alto valor, como é que eu vou fazer para diversificar? Parceria, galera, tá? Comprando em conjunto, comprando compartilhado, você vai dividir o dinheiro em vários imóveis e você vai somar esforço, você vai pegar o Rafael, que tem habilidade com construção, vai pegar o Ivan, que tem com habilidade de venda, você vai reunindo habilidades ali, então isso é muito bacana. Show de bola demais, bom saber. Você vai contar os causos dos imóveis aqui, aí você pode até citar, às vezes, os parceiros, aquele que tiver, falar como é que foi. Vamos começar os causos. Quer contar aí? Eu sei que você tem aí cerca de 15 imóveis. Quer começar pelo primeiro? Você falou que foi até antes da Smart, mas o primeiro a gente nunca esquece. Quer falar que tem um friozinho diferente na barriga. Quer começar pelo primeiro? Perfeito, vamos lá. E dando um passo atrás aí, né, falando dos outros bancos, na verdade a Caixa é ótima, é que eu mais arremato, mas para arrematar financiado, hoje em dia em bancos particulares está até mais fácil, né? Está tendo mais opção. Inclusive a minha primeira arrematação foi no banco privado, foi no Santander, e ali eu totalmente sem entender, né, exatamente como é que funcionava leilão, sem ninguém para eu consultar e saber se eu estava vindo no caminho certo ou não. Fiz uma arrematação, fiz toda a diligência, com todos os receios que eu tinha ali, né? Eu fui presencialmente na casa, passei na frente, vi se tinha gente morando ou não. A casa estava em bom estado, arrematei pelo Santander, leilão condicional. Eu tinha arrematado por 95 mil essa casa, uma casa no lote de 200 metros quadrados, aqui na cidade de Pouso Alegre, que é onde eu estou morando hoje. E assim que eu arrematei, naquela ansiedade, antes de pegar qualquer documento, já fui atrás de conversar com o morador, conversar sobre desocupação, para poder dar o prazo que ele precisava, já me adiantar, né? Aquela ansiedade lá em cima. Quando eu chego lá para falar com o morador, que eu consigo o contato dele, ele fala assim, não, esse processo do Santander foi feito de forma errada, não fui notificado, não vou sair da casa. Mas na matrícula, de fato, estava falando que ele tinha sido notificado. E aí ele me passou o contato do advogado dele para conversar com o advogado. O advogado não me atendeu, não foi muito receptivo comigo, mas falou que ele não ia sair porque, de fato, o processo tinha feito de forma errada. E nesse meio caminho, o Santander, que eu tinha arrematado por 95 mil, já falou que por esse preço não podia vender, que teria que aumentar esse preço. E foi eu negociando dos dois lados ali, né? Falando com o Santander, falando com o advogado. Por fim, essa arrematação saiu por 98 mil.
mas o juiz deu parecer favorável pro ex-mutuário, falando que de fato ele não foi notificado, apesar de estar escrito na matrícula. Uhum. E E eu aí não foi tinha lido anulado? processo nenhum, né? Eu não tinha lido processo nenhum. E aí, enfim, o dinheiro voltou para mim, eu fiquei naquela com o pé um pouco atrás, né? Para fazer a arrematação, mas o dinheiro voltou na íntegra e corrigido. E nem demorou tanto. Então, Sabe? achei que você ia contar aquela história do leilão Santander condicional que você compra, mas não leva, mas não, você levou de fato. O problema foi a decisão judicial que o mandou cancelar e devolver o dinheiro. Eu levei por 3 mil a mais do valor de Eu vi. arrematação, né? Mas tudo bem. Ainda Não, tá estava de na boa. Você tava viabilidade. no ROI, tava mete bronca, É, gente, é isso. O Santander, o exatamente. pessoal tem um estigma por conta desse negociata dele, mas tem oportunidades boas lá, né, Rafael? Esse aí daria lucro, né? Senão você não tinha nem Daria, continuado. daria bastante lucro. Mas aí quando isso aconteceu, aí eu já fiquei naquela, pô, esse negócio de estar com notificação na matrícula, talvez não seja tão sério assim quanto o pessoal do leilão tá falando, né? E aí o segundo imóvel que eu arrematei lá em Aparecida de Goiânia, lá já perto da minha terra, eu já arrematei vendo que não tinha notificação. Eu disse, tudo bem, o primeiro tinha notificação e não deu certo, eu vou nesse sem notificação mesmo. Arrematei um ótimo imóvel, num condomínio muito bom. O síndico me tratou super bem, me passou todas as informações que eu precisava. O imóvel estava ocupado. Depois que eu arrematei, que eu já estava com a escritura na mão, eu fui atrás de falar com a ex-mutuária. E a ex-mutuária também batendo o pé, não fui notificada, não vou sair. E aí, quando o documento chegou no cartório, o cartório falou assim, olha, não tem notificação, a gente não pode tirar eles. E o corretor até me orientou, o corretor Caixa, me orientou, falou assim, Rafael, desiste e vai pro próximo. Eu disse, cara, não é possível, o primeiro já deu errado, o segundo vai dar errado também. Aí eu peguei em cima, fui falar com a ex-mutuária. Ela não tinha muito conhecimento jurídico, mas o advogado estava ajudando ela e estava naquela. Por fim, eu ofereci um dinheiro para ela sair e assinar um documento confirmando que ela sabia do leilão e concordava em sair do imóvel. Fiz o documento, ela assinou. Eu levei esse documento no cartório e aí o cartório registrou no meu nome. E aí Aí sim, você finalmente, o primeiro imóvel. Aí você deu aula nessa daí, Rafael. Eu vou querer que você conte. Você foi pro lado do embaraço, você conseguiu desembaraçar. Eu vou explicar aqui pra galera que tá assistindo, já atingiu 120 pessoas, o que que aconteceu nisso aí, pra você ter uma dica que vale ouro. E aí, logo em seguida, eu quero que você conte valores, né? Por quanto você pegou e tal, se já revendeu ou se tá revendo por quanto que é. Mas vamos lá, galera. O que acontece? Primeira coisa, você viu que o primeiro imóvel que foi cancelado e o segundo, o que que os devedores alegaram? Ausência de notificação, tá? É o que mais é alegado, simplesmente porque na Lei de Alienação Fiduciária, lá no artigo 30A, parágrafo 1º, fala assim que qualquer resolução de contrato, juros abusivos que estiver sendo alegado, qualquer outra coisa, questão contratual e procedimental, é resolvido em perdas e danos, ou seja, não anula leilão, não tem problema nenhum. Se o banco, por acaso, causou um mal ao ex-mutuário, o banco tem que indenizar ele, a não ser ausência ou falha nas notificações. Tá? Então, esse é um ponto que dá para pegar nulidade. E são duas notificações. Notificação, primeiro, da purga da mora para consolidar, quem tem que fazer o cartório. Depois, notificação das datas do leilão. Tá? Primeira e segunda data tem que ser dado notificação para eles, para quê? Para eles poderem exercer ou não direito de preferência. Boa parte das vezes, nessa daqui, das datas do leilão, que pode acontecer falhas, mas hoje em dia, cada vez tá, menor essa chance. Aí, gente, o que acontece? Ó, nessa segunda, então, que às vezes acontece mais, na hora que o banco vai lá averbar os leilões negativos, a caixa e tal, o cartório fala assim: me comprova que você notificou esse devedor aqui de que não, de que ia acontecer as datas em primeira e segunda praça. Aí, às vezes, a caixa vira e apresenta o envio da AR, mas esse AR voltou, a pessoa não foi localizada lá. Ou então perdeu o envio do AR, não comprova. Daí o que você vai desistir, igual a imobiliária credenciada lá orientou por Rafael? Você vai chegar e falar, opa, mais uma que eu vou perder?
Não, ainda existe uma chance de você fazer que foi o que o Rafael fez. Você conversar, negociar com o ocupante. Ok, beleza, então você vai sair, eu vou te ajudar a sair, eu vou te pagar R$ 5.000, eu vou te pagar uma ajuda de custo para sair, beleza. Só que eu preciso que você assine aqui para mim, ó, falando que sim, você está ciente, você recebeu as notificações das datas do leilão, etc e tal, e aí a gente faz esse acordo. Se a pessoa assina isso, gente, mesmo que o banco não tivesse conseguido comprovar o envio dessa comunicação antes, a própria pessoa está fazendo prova ali de que ela recebeu. E isso aí serve para o cartório para averbar os leilões negativos, tá? Não é tão comum, por isso que eu falei a dica do Rafael Vale Ouro, por quê? Porque é uma coisa que poucos arrematantes já passaram por ela. O Rafael já passou por ela logo na segunda arrematação, e que bom que você sozinho, empiricamente, conseguiu aí desembaraçar isso, Rafael. Parabéns, bom demais. Mas conte, aí você conseguiu desembaraçar. Por quanto foi feita a arrematação? Foi à vista, financiado? Quanto que você revendeu ou quanto está à venda? Esse foi arrematado à vista por 95 mil. Com os gastos, eu gastei ainda 123 mil. Uhum. A ex-motoária, quando saiu, ela desligou o relógio, a central da água, mas deixou as torneiras abertas. Vixe. Quando eu pedi para ligar a água, não tinha ninguém lá, né? Ficou uma semana rodando água no apartamento lá. Até o vizinho de baixo reclamar que estava tendo infiltração de cima para baixo. O síndico foi lá olhar, eu dei autorização para ele levar um chaveiro e abrir a porta. Quando viu lá, o apartamento inundado. Eu paguei ainda 6 mil de conta de água nesse apartamento por causa dessa brincadeira. Mas ainda assim, os gastos totais ali, 123 mil. Esse apartamento tinha a possibilidade de ser vendido ainda melhor, mas o engenheiro da Caixa não avaliou tão bem quanto eu gostaria e eu já estava com o cliente engatilhado. Então, para não perder o negócio, eu já vendi do jeito que estava. Vendi por 176 mil. Opa. Por fim, perdão, eu ia falar uma coisa? Não, valeu, Ah, ótimo tá. valor, ué. Você gastou 123, 176, já tá bom. Isso, por fim, me deu um lucro líquido ali de 36% em 6 meses. Foi 3 meses para desocupar. E depois que desocupou, que eu reformei, foi o único imóvel que eu fui presencialmente acompanhar a reforma, nunca mais fui. Depois disso, mais 3 meses estava vendido. Não Alô? estava vendido, o dinheiro já tinha voltado para minha mão, né? Tinha vendido, tinha passado todo o trâmite da caixa e o dinheiro voltado para minha mão. Boa ressalva, porque uma coisa a gente vendeu, outra coisa é receber. Então, 3 meses para receber, gente. 36% em 3 meses, 12% ao mês. É negócio da China. O que, que as pessoas recebem aí em um ano de renda fixa em 3 meses? Numa revenda que o Rafael virou e falou assim: ó, nem foi das melhores. Eu acho que o engenheiro poderia ter avaliado melhor. Nem foi das melhores, dá 12% ao mês. Óbvio, você otimizou o processo ali, porque a revenda em 3 meses, realmente, nem sempre a gente consegue revender em 3 meses. Às vezes dura 6 meses, 12 meses. Show de bola demais. Nesse caso aí, conta um pouquinho da enchente aí. Por conta da enchente, o que você teve que fazer aí na casa ou no apartamento? Você teve que trocar piso, pintar de novo? Como é que foi? Na verdade, isso não mudou nada no apartamento. Ele não inchou os pisos, não estragou pintura, nem nada. Foi só a dor de cabeça de dar uma limpeza de novo. Então, graças a Deus, não tive mais gastos além dos 6 mil de água que eu tive que pagar. A Ótimo. reforma continua intacta. A maior despesa, então, foi com a água. E beba Foi. água, tá, gente? Saibam que, tá, dá para litigar algumas vezes, às vezes vale a pena, às vezes não, né? De você virar e falar assim, ó, a água é uma despesa de consumo, então ela não está vinculada ao imóvel. Por favor, companhia de água, companhia de luz, separem essa conta de água, separem essa conta de luz. O Rafael deve ter avaliado isso na época e falou assim, não vale a pena eu perder tempo com isso não, deixa eu partir para fazer dinheiro e vamos embora. Foi isso aí, Rafael? Exatamente, eu cheguei a ligar na Saneago, que é a empresa de água de Goiás, e aí eles falaram que, olha só o argumento que eles usaram, eles falaram assim, olha, não porque a água, esqueci o termo técnico, o termo jurídico, mas a água pertence ao imóvel, então se o imóvel vai vendido com débito de água, quem arremata tem que pagar água também. Eu mandei toda a documentação, as leis que falavam que isso não é verdade, mas no final das contas não ia valer a pena perder tempo por isso, acabei pagando e seguir a vida. Tá certíssimo. O que que aconteceu? Eles alegaram errado. Falaram que a água é próprio terreno, próprio da coisa, acompanha o imóvel.
Não. O que acompanha imóvel é IPTU e condomínio. A água é despesa de consumo, igual o Rafael falou. Existem decisões, jurisprudência afirmando isso. A maioria das companhias de água e energética que você apresenta isso, elas desvinculam a dívida do imóvel, continua cobrando o ex-mutuário e você não assume. Agora, por vezes, vai ter uma ou outra que vai bater o pé, que vai fincar o pé, vai falar assim, não vai. Aí, você faz a conta. Poxa, vale a pena tempo e dinheiro com advogado e tal para acionar? Eu sei que eu vou ganhar, mas vale a pena? Não vale. A rematante não tem que caçar pelo em ovo, a rematante tem que correr atrás do próximo lucro. Foi lá, fez, lucrou, partiu para o próximo imóvel. Qual que é o próximo imóvel que você quer contar para gente? Então, já que a gente está falando de desocupação, eu vou pular bastante imóveis, vou lá para um dos últimos que eu arrematei, então, só para aproveitar o assunto. Eu arrematei um imóvel lá no Rio de Janeiro. Olha essa história, são várias histórias dentro de uma só. Eu achei uma casa, eu estava querendo arrematar casa, estava procurando casa dessa vez. E encontrei um imóvel com preço bastante atrativo lá no Rio de Janeiro, conversei com o corretor topou fazer uma diligência para mim. Eu passei o endereço para ele, passei a foto da casa que estava registrado na Caixa. Ele passou lá na frente e tirou foto para mim da casa da frente, falou como é que a casa era. E falou assim, Rafael, tá aqui a foto da casa, tá? Só que aquela casa que você me mandou a foto, eu conheço ela. Ela é uma casa muito boa, ali vende muito bem, mas é lugar de enchente. Então, mas mesmo assim vende bem. Só que o endereço que você me mandou é dessa outra casa aqui. Eu pensei, cara, peraí, deixa eu dar uma olhada de novo. Eu abri a matrícula de novo, pedi matrícula atualizada, olhei de novo, tudo certinho. Eu pensei, não, cara, tem alguma coisa errada. A Caixa está divulgando um imóvel e está vendendo outro. Conferi tudo certinho, falei assim, não, realmente ninguém deu lance nessa casa, porque a Caixa errou o imóvel divulgado. Essa casa vale muito mais. Ela estava por 48.300 no leilão. E, por acaso, eu encontrei o corretor que tinha feito a venda da casa. A primeira venda da casa. O morador que estava lá comprou com esse corretor. Falei assim, caramba, tá muito favorável, né? Uma casa muito barata, num lugar bom. Encontrei o corretor. Já vou aprofundar. Peraí, deixa eu dar uma olhada. Fui fazer a análise jurídica. Tinha um processo no TRF do ex-mutuário contra a Caixa, falando que ele não tinha sido notificado, apesar da notificação existir na matrícula. Então, baixei o processo, mais de 300 páginas de processo, li o processo inteiro, e durante o processo, o que você tinha falado, Pedro, o juiz já tinha falado, olha, esse imóvel, se ele for a leilão, vai ser resolvido em perdas e danos. E ele falou isso em uns 3 despachos. O processo já estava rolando há uns 2 anos. E já tinha uns 3 despachos do juiz falando a mesma coisa. Você quer saber? Talvez esse imóvel demore um pouco mais a ser vendido, um pouco mais a ser desocupado, mas o lucro aqui vai ser muito bom. Então, acabei arrematando esse imóvel. Como já tinha processo em cima do imóvel, eu só fui falar com o ex-mutuário depois do registro feito. Boa. Então, matriculei, registrei, até troquei uma ideia, acho que com você mesmo, Pedro, sobre isso. E se você não, existe uma possibilidade de você conversar com o ex-mutuário e ele averbar alguma, judicializar alguma coisa. Né? Isso. Eu falei, não, então vou esperar registrar. Registrei, fui falar com o ex-mutuário. Paguei o diligente para ir lá, tentar pegar pelo menos o número dele, o contato dele. Ele não atendeu a primeira vez, a segunda vez ele atendeu, mas falou que não ia sair da casa, que a casa era dele, que a Caixa errou, que ele inclusive estava guardando o dinheiro das parcelas e a casa ia voltar para ele. Aí eu falei pro diligente lá a terceira vez que o diligente foi, ele começou a ameaçar o diligente, ameaçou bater no diligente, o negócio foi um barracão que fizeram lá, o trem foi feio. Aí o cara já falou para mim, Rafael, não vou lá mais, o cara me ameaçou, não vale a pena, entra com emissão na posse. E eu lutando, fazendo de tudo para não entrar com emissão na posse. E eu falando, cara, esse imóvel tem bastante ROI, eu acho que eu vou lá pessoalmente falar com esse cara. Quando eu falei isso pro dirigente, ele falou assim, Rafael, peraí, deixa eu tentar mais uma vez. Cara, eu não sei se porque eu falei que eu ia lá, que ele sentiu uma pressão, mas ele resolveu ir lá de fato. E dessa vez ele voltou com o número. Opa! Do ex-mutuário. Aí eu já fui tudo cheio de ressalvas, já fui ensaiado, porque você já tinha sido agressivo uma vez, né? Então, se ele foi agressivo pessoalmente, por telefone é mais fácil ainda, né? Então, eu já fui cheio de ressalvas, já com o discurso meio ensaiado. Liguei para ele. Ele é um cara bem chucrão,
E super humilde, me atendeu super bem, fala tudo errado, eu não estava nem entendendo direito o que ele estava falando, então a comunicação foi um pouco complicada, mas eu consegui passar para ele a ideia de que não queria expulsar ele de lá, eu ia dar uma ajuda de custo para ele poder sair, e eu não queria que ele saísse do dia para a noite, eu sabia que ele tinha família e tudo mais, então tentei humanizar ao máximo isso, e pedi para ele me passar o contato da advogada. E aí ele me passou o contato da advogada. Com a advogada eu consegui negociar isso melhor. A impressão que eu tive é que ele estava mal orientado de que de fato o imóvel ia voltar para ele. Mas, Uhum. mas depois que eu falei com o advogado, que eu mostrei as partes do processo, falando das perdas e danos, mostrei a matrícula, mostrando que já estava registrado o meu nome, que tinha notificação, tudo certinho, aí eles recuaram. Aí dali para frente a negociação foi ótima. Então, ainda não está desocupado, mas já está assinado o documento de desocupação. Ele ia sair 2 meses depois da data de assinatura do imóvel. Me mandou um vídeo da situação do imóvel, um vídeo longo, um vídeo de 8 minutos, mostrando todos os detalhes do imóvel. E na saída eu vou pagar R$ 3.000 para ele, que deve acontecer daqui a um mês, mais ou menos. Ótimo, ó, uma bela condução aí de uma desocupação, ó. Ele insistiu na diligência, quase que o diligente deu para trás, conseguiu contato, conseguiu abrir os olhos, né, do ocupante de que ele não estava lá como um malfeitor e tal, etc. Se colocou ali de uma forma empática, conseguiu advogado. Gente, na hora que você consegue falar com a pessoa, falou, olha, deixa eu te falar, tá aqui, ó, eu já li o processo, tal, o imóvel está em meu nome, já transitou em julgado ou não aqui, mas não tem chance de vocês ganharem. Explique isso para o seu cliente, por quê? Porque se eu levar isso para processo, vai sair mais caro para o seu cliente. Então vamos fazer uma negociação aqui, eu pago um valor para o seu cliente e tal, e ajuda ele a mudar a vida dele e tal. Então, Rafael mandou bem demais nisso aí, evitou uma emissão na posse, gente. O Rafael tocou num ponto antes que foi legal, tá? O que acontece? Quando você vê o perfil do ocupante, que é litigante, que já tem um processo, etc., às vezes vale a pena, em vez de negociar direto a tentativa de ocupação amigável, primeiro registrar. Porque senão ele pode correr atrás do advogado dele e falar assim, ó, tenta fazer o bloqueio da matrícula, aí te embanana todo, tá, gente? Então, essa foi uma ótima abordagem de desocupação e tudo leva a crer que vai ser feito uma desocupação amigável. Você deu até um tempo legal mesmo para o cara, 2 meses, né? Em geral a gente dá aí um mês e tal, você deu 2 meses, tudo leva a crer que vai dar certo. O que o Rafael fez para se resguardar? Importantíssimo também, peguem essa dica aí do Rafael. Pediu vídeo, fotos do imóvel. Por quê? Porque ali na hora que ele te manda, você fala, ó, me manda vídeo para eu ver a situação do imóvel, já que você vai ficar mais tempo. Deixa eu ver, até se tem algum imobiliário que me interessa, talvez eu possa comprar de você para te ajudar mais ainda e tal. Na hora que a pessoa faz o vídeo, ela está fazendo prova de qual é a situação atual do imóvel e se ela, depois, se ela ameaçar depredar o imóvel ou se ela quiser depredar o imóvel, você fala, tem certeza disso? Eu tenho um vídeo da situação do imóvel. Se você fizer isso, você vai acabar perdendo. Então, peça um registro do imóvel também antes dele ser entregue. Bom demais, Rafael. E aí, qual que é o lucro esperado desse imóvel, tanto percentual quanto absoluto? Tem uma noção? Eu ainda não tenho certeza, porque eu preciso entrar no imóvel para saber o estado dele ali, né? Tinha algumas coisas para resolver. Mas esse imóvel aí, ele deve dar em torno de 90% de lucro. Eita, bom demais. E foi à Bom vista? demais. Foi à vista, foi à vista. Mas foi 43,100. Tá Então vendo? foi bem barato. Arrematação à vista com 90 e poucos por cento de lucro é porque, igual você falou, uma baita arrematação. Se demorasse aí mais de um ano e meio e tal, ainda valia a pena. 96% de lucro. Vamos colocar que demora 2 anos, 40% de lucro por ano. Né? É 3, 4 vezes mais do que se encontra na renda fixa, gente. Então, tudo é uma questão de risco-retorno. Você analisa, às vezes, se vale a pena ou não entrar no imóvel. Poxa, esse aqui eu tô vendo que pode ser que demore mais a embaraçar, vai ter uma reforma maior e tal. Você viu que tem margem de lucro ótimo, você faz o cálculo e fala, vamos para dentro. Foi isso que você fez nesse aí, né, Rafael? Perfeito, isso mesmo. Só uma correção, é 48.300. Eu acabei de falar 43.100, tá errado, é 48.300. Mas é isso mesmo, o imóvel tinha margem. Então, mesmo se eu tivesse que entrar com emissão na posse, mesmo que demorasse 6 meses, 8 meses para o cara sair, ainda ia valer a pena. O imóvel está no lugar bom, o imóvel tinha margem, então o risco era baixo. Ali valia a pena. Boa. Agora conta pra Inclusive, gente. se alguém quiser o modelo de documento que eu uso para desocupação, pode me chamar no direct aí que eu mando para vocês.
Bom, bom demais. Agora vamos lá, conta pra gente o seguinte. Qual que é essa história de vendi meu Corolla e comprei dois Pop, gente? Porque arrematante bom é desse jeito mesmo, né? Você acaba alocando seu dinheiro todo, você vai ficando sem dinheiro, aí você vai ficando doido porque você tá vendo a oportunidade passar na sua porta, e aí, às vezes, a gente tem que ir aí. Como é que eu vou fazer para pegar esse imóvel? Conta pra gente essa história do Corolla. Nossa, Pedro, a luta é feia, viu? Porque vira um vício, né? A gente quer comprar tudo que é bom, a gente vê muita coisa com oportunidade, a gente quer aproveitar. E às vezes nosso capital acaba e a gente precisa, a gente quer comprar alguma coisa e não pode por falta de capital. Aqui em casa, tanto eu quanto a minha mulher, a gente tinha um carro bom, cada um tinha um carro bom. E só que assim, tô trabalhando agora exclusivamente com imóveis de leilão, né? Arremato tanto para mim quanto faço assessoria também. Uhum. E então eu fico a maior parte do meu tempo em casa. E a minha mulher sai para trabalhar. E sempre que a gente sai para viajar, a gente gosta bastante de viajar. Quando a gente viaja, a gente vai num carro só. Então, não precisava ter dois carros bons em casa. Então, a gente tomou a decisão de vender um dos carros, comprar um carro inferior, que é só para resolver uma coisinha ou outra aqui dentro da cidade, e manter só um carro bom na garagem. Então, com essa, eu vendo bastante oportunidades passando aí, eu não conseguindo pegar, resolvi vender o Corolla. Vendi o Corolla, vendi ele, inclusive, bem abaixo do valor de mercado. O carro estava inteiro, o carro estava top. E Tá vendi ele precisando 10. pagar um boleto de uma É, arrematação? Opa, vai embora. vai embora. Aí eu vendi, cara, vendi bem abaixo do preço de mercado, peguei o dinheiro, paguei um boleto e arrematei mais um. Então, eu fiz um carro que era um passivo, né? Que eu pagava seguro, pagava IPVA, manutenção e tudo mais. E fiz esse imóvel, cara, o dinheiro que esse carro vai me dar vai gerar um carro e meio. Então, arrematei dois imóveis, os dois não na mesma cidade, mas ambos no estado do Rio de Janeiro. Foi recente isso, né? Então, os imóveis ainda estão girando. Um já está desocupado e reformado, o outro estou desocupando agora, mas tá girando. Logo volta um carro e meio para minha mão. Ótimo. Vou querer saber quais foram os dois imóveis, gente, mas eu quero ressaltar isso. Essa mentalidade do Rafael é a mentalidade que todos os 131, tá, seguidores que estão assistindo essa live têm que ter, tá? Se ainda não estão nessa frequência, vocês vão chegar a isso, gente. É a mentalidade de que leilão de imóvel, tá? É tão bom, tão seguro que você vai ficar, ó, querendo colocar tudo que você tem em leilão de imóvel. Tá? E você, na hora que você vê que é bom, que dá lucro, né? Porque, óbvio, começa com pouco e tal, vai colocando aos poucos, desse seu dinheiro em outros investimentos, vai começando aos outros, mas depois você vai querer não só tirar seus outros investimentos, quanto pegar e transformar passivos em investimento, gente, tá? No caso do Rafael, o Rafael chegou, ele e a esposa tinham dois carros, ele viu que um carro bastava e acabou, né? Não precisou nem muito disso. Agora, tem gente que, inclusive, ou faz carro por assinatura, por exemplo, tá? Tem gente que aliena carro, aliena o imóvel que mora. Por quê, gente? Se você tem um negócio que é tão lucrativo, vale a pena, inclusive, você alienar o imóvel que você está morando, algumas vezes, óbvio, feito com consciência, alienar um carro que você tenha, porque, poxa, se eu alienar aqui o imóvel que eu estou morando, eu vou pagar 1,2, 1,5% ao mês de taxa de juros. O Rafael contou o caso aqui de ganhando 12%, poxa, ao mês de rentabilidade. Tá? Vamos colocar aqui, pô, nem todos os casos vão ser bons assim. Vai render 6% ao mês, 4% ao mês. Você está pagando um e pouco, então você está sentado em cima de dinheiro, gente. Tá? E você pode colocar esse dinheiro para trabalhar para você, visto que vocês são investidores de imóveis de leilão e vocês têm um negócio rentável. É isso que grandes empresas fazem na hora que elas emitem ações. Não é porque a empresa é endividada e quer comprar passivo. É porque ela sabe que ela tem um negócio tão bom que vale a pena ela pegar recursos de terceiros e botar para lucrar mais do que ela está pagando do dinheiro do terceiro. Exatamente isso, tá? No caso do Rafael, ele não precisou nem pegar, nesse caso aí, o dinheiro emprestado. Ele simplesmente tinha dois carros, ele eliminou um. Tá? Mentalidade top demais, show de bola. Rafael, mas aí me conta, esses dois imóveis, você falou que foi recente, só fala mais ou menos quanto que você pagou, quanto você espera revender?
Show, vamos lá. Perfeito essas observações suas aí, Pedro. Inclusive, no meu vídeo tem no meu Instagram, tem um vídeo falando das diferenças da rentabilidade de leilão e outros investimentos aí, mostrando a diferença, o quanto o leilão é melhor, né? Leilão paga o dobro da maioria dos investimentos de mercado, padrão de mercado. Mas vamos lá. Esses imóveis que o Corolla viraram dois imóveis, um eu paguei, deixa eu ver aqui, 41.900. E o outro eu paguei 30 mil. Boa. Então foram dois POPs ali, né? Um já está desocupado, já está reformado, e eu tive uma ótima surpresa quando eu entrei no imóvel. O imóvel já estava com sanca, com acabamentos especiais na parede. Então só vou ter que trocar um piso que está trincado, fazer uma pintura e está pronto. Vou trocar as luminárias também e está pronto. Mais nada. Esse imóvel vai me dar um ótimo lucro também, porque vou gastar quase nada nele. E o outro já fica num lugar que é um pouco... É um lugar que dá bastante ROI, mas que demora um pouco para vender. Mas eu paguei 30 mil ali, então esse imóvel vai sair por mim por uns 50, 60 mil, mas ali eu ainda vou ter ali uns 60, 70% de lucro nesse outro imóvel. Bacana. Rafael, aproveitando então que você está citando dois pop raiz aí que você comprou, conta para a galera um pouco qual que é, né, não só desses dois imóveis específicos, mas esse nicho, gente, do pop raiz, ele tem, na hora que o Rafael vê lá, compra uma casinha por 30, 40 mil, ele já sabe ali mais ou menos quanto que ele vai vender, tá? Vai depender do quanto que ele conseguir da avaliação com o engenheiro. Lembrem que ele falou disso numa das primeiras arrematações aí. E aí, um vendedor pop, ele tem que entender que às vezes ele não vai ganhar entrada e tal, mas ele já sabe mais ou menos que um imóvel de 40 mil que ele gasta 50, que ele vai revender aí por uns 120, 130, 150, 170. Conta pra galera aí que não entende dos pops ainda um pouquinho como é que funciona isso, Rafael. Então, o bom do POP é a previsibilidade, né? Isso. Então, os POPs, eles são de fácil desocupação. Então, você comprou ocupado, não é difícil tirar a pessoa de lá, não é caro tirar a pessoa de lá. A hora que você entrou, os POPs são imóveis básicos, então não precisa enfeitar, não precisa ficar pensando em colocar planejado, em colocar umas luminárias caras, não, é uma tinta, uma pintura, troca os espelhos das tomadas e pronto, não tem muito o que enfeitar. Os POPs ali, o POP que eu já gastei mais, eu gastei 10 mil porque estava bastante deteriorado, mas os POPs no geral eu gasto menos de 6 para fazer uma reforma. Então existe uma previsibilidade muito grande no POP. E além disso, o POP tem uma vantagem muito grande que o giro dele é muito rápido. Perfeito. Então você coloca um POP no mercado, rapidinho ele some, e você já consegue colocar o dinheiro no bolso e ir para a próxima. Perfeito. E aí conta pra galera o seguinte, agora um pop, né? Você pegando um pop, um apartamento pop e tal. Você comprou, né? Pagou ali 6 mil reais para dar reforma e tal, vai revender. Aí, a depender da região e a depender do nível pop, se for na faixa um, por vezes você tem alguma dificuldade de encontrar aquele comprador que vai te pagar a entrada, né? Então você depende muito da avaliação do engenheiro para que você calcule a sua rentabilidade, para você ver quanto que vai sobrar dinheiro do bolso. Conta isso aí pra galera. Perfeito. Então, assim, ó, não é porque é pop que tem bom giro que a gente não tem que fazer as nossas diligências, né? Então, primeiro, mesmo estando barato, vamos ver se a região é boa. Tá barato, a região é boa, a chance de um pop dar lucro é muito grande. E aí, como o pop vem de é vendido para uma classe social mais baixa, muitas vezes a pessoa não tem o dinheiro para dar entrada. Então, a gente já coloca tudo isso na análise de viabilidade financeira. Na minha análise, eu já considero 2 registros, 2 escrituras, 2 ITBIs, porque se por acaso a pessoa que vai comprar de mim não tiver dinheiro para dar entrada, eu não vou perder negócio por isso. E o meu negócio é giro rápido, né? Eu não vou ficar esperando o cliente ideal. Chegou um cliente lá, falou, quero comprar, tenho aprovação do crédito na caixa, mas não tenho dinheiro para documentação, deixa que eu vou pagar para você. E tudo isso já está calculado lá na minha planilha de viabilidade financeira. Se por acaso a pessoa que está comprando tem o dinheiro para pagar pelo menos o ITBI, para pagar pelo menos o registro, para pagar alguma coisa, melhor ainda. Mas se não tiver, já está na conta, já está calculado na minha viabilidade que eu vou pagar tudo isso para ele para poder dar vazão.
Muito bem explicado, Rafael. No final das contas, gente, o cliente do imóvel pop, né, Minha Casa Minha Vida, faixa um, faixa 2, é, boa parte das vezes, o que, que ele vai analisar? Ele vai analisar quanto que ele paga de aluguel e ver quanto que dá o valor da prestação. E ele vai trocar simplesmente um aluguel por uma prestação do imóvel que vai ser próprio dele, tá? Então, o vendedor de imóvel pop, o arrematante de imóvel pop, ele, na maioria das vezes, eles anunciam, inclusive, o valor da parcela. Ele já sabe, pelo valor que ele do laudo de engenharia, quanto que vai conseguir de financiamento, ele já anuncia o valor da parcela e a pessoa faz a comparação dela. Poxa, eu estou pagando tanto de aluguel, agora eu vou pagar uma parcela tal e vou ter um imóvel que é meu? Ótimo. Só que aí na hora que vai ver os custos que envolvem uma transação imobiliária, infelizmente isso no nosso país, eu creio que tá, o governo pesa a mão na hora de cobrar ITBI, emolumentos cartoriais e tal, às vezes eles não têm essa condição. Então você vai tendo que ver ali como que é isso e vai ter que ir maleabilizando de um lado para cá, de outro para lá. O governo paga subsídio em alguns casos desse, tá? Aí às vezes o que que você vai levar? O financiamento e o subsídio, uma pequena entrada ou não, tá? Se a pessoa tem valor de ITBI ou não, se a pessoa tem um valor ali no cartório ou não, mas você não pode às vezes contar com isso, tá? Então faça a viabilidade, como o Rafael disse, tá? Em cima do valor de avaliação do engenheiro, isso é muito importante, tá, gente? Rafael, eu quero que você fale para mim o seguinte, ontem você falando para mim assim, ó, dobrei meu patrimônio em 2 anos, tá? Investindo em leilão de imóvel. Para quem às vezes está escutando a gente aqui, se não é smartano, se não começou a investir ainda, porque quem é smartano já sabe muito bem disso, que você consegue ter uma progressão geométrica, você economiza tempo da sua vida entrando nos leilões. O que, que adianta a gente falar assim, não, vou investir em renda fixa e lá no futuro vou ter dinheiro? A gente quer viver bem agora, a gente quer ter qualidade de vida agora. Conta pra galera, então, quantos foram os imóveis, tá? E essa mudança aí do patamar, né, dobro do patrimônio em 2 anos. Então, eu tenho conseguido fazer eu tenho imóveis que me deram 90% de lucro e tenho imóveis que me deram 30%, né? Mas na média, os meus imóveis têm dado 42%, 45% de lucro médio, lucro líquido médio. Se você fizer a conta, 100 mil em um ano com 42% dá 142 mil. 142 mil multiplicado por 42% de novo, já vai ali dar cerca de 199 mil, quase 200. Então, essa tem sido, de fato, a minha média de retorno, e com isso, em 2 anos, eu estou dobrando meu capital. Na verdade, eu estou mais do que dobrando, porque eu estou fazendo aportes. Mas se eu não te fizesse aporte nenhum, de 2 em 2 anos, meu capital ia estar sendo dobrado. E isso aí, trabalhando com imóveis pop, trabalhando com imóveis no Brasil todo. Só fui em um imóvel até hoje acompanhar a reforma, porque era o meu primeiro, eu estava com medo, mas nem precisava, fazendo tudo à distância. Então, com a orientação da Smart, com as aulas da Smart, estou conseguindo dobrar meu patrimônio de 2 em 2 anos. Rafael, e massa que você indicou o cálculo, tá? Você não só simplesmente falou, ah, não, eu tinha tanto e fiz tanto. Galera, olha aí, a rentabilidade média de 42%, você consegue fazer essa dobra de patrimônio em 2 anos, tá? Não quer dizer que você tem que ir lá e acertar na loteria, tá? Em todo o imóvel, não. O Rafael falou bem, gente. Tem rentabilidades menores de 30%, tem rentabilidades maiores de 90%. O que importa é que ser investidor em imóvel em leilão, você tem uma atividade que ela é replicável, tá? Ela sendo replicável, você vai obter resultados médios bons, tá joia? 30% no imóvel já é mais que o dobro de uma renda fixa, gente. Então, vale a pena você sair do sofá, você se movimentar, né? Demanda um esforço, não é bilhete premiado, mas para você ganhar aí 42% de média, é algo que triplo, quase 4 vezes a renda fixa líquida. Isso aí é recompensador. Isso aí está te economizando tempo, tá? Se o Rafael tivesse colocado os mesmos 100 mil reais na renda fixa, por exemplo, que ele deu de exemplo, quantos anos que ele demoraria para dobrar esse patrimônio? A renda fixa aí, dando hoje, que está alta, 12,5% líquido descontado imposto de renda. Gente, ia gastar aí uns 7 anos
para fazer essa dobra, gente. O que ele está fazendo? Economizando 5 anos da vida dele. E isso é progressão geométrica. Depois que ele dobrou o patrimônio em 2 anos, ele vai dobrar de novo e de novo. Isso aí, ó, ele vai poder se aposentar, vai poder ter tranquilidade muito mais rápido do que a média, tá, dos cidadãos. Então, gostei dessa sua análise, Rafael. Tem mais algum imóvel aí que você queira citar para gente? Porque eu vou te pedir, assim que você falasse, não, Pedro, eu vou te pedir para você dar um recado final, que eu estou vendo que você está com boas análises, que você está com uma boa trajetória aí. Mas quer falar de algum outro imóvel aqui que você está lembrando, algum caso aqui que mereça informação para a galera? Acho que os mais interessantes são esses aí, né? Mas todo imóvel tem um caos diferente, todo imóvel é uma história, né? Com todo imóvel, cada imóvel a gente aprende alguma coisa. Já teve imóveis que eu comprei desocupado, quando eu fui tomar posse estava ocupado. Já teve imóveis que eu comprei, 2 imóveis eu comprei, quando eu abri, quando eu entrei estava cru, ninguém nunca tinha morado, não tinha nem piso. Mas eu até prefiro assim, quando para te falar a verdade, que aí eu deixo o imóvel do jeito que eu quero. Cara, tem bastante coisa aí. Teve um imóvel que eu comprei junto com o Bruno e um pessoal lá em Porto Alegre, que quando a gente registrou o imóvel, que foi tomar posse dele, o ex-mutuário estava se negando a sair, né? A gente entrou com emissão na posse e o ex-mutuário muito provavelmente estava sendo orientado por advogado, porque ele sabia quando o oficial de justiça ia, ele saía de casa. Aí ele ficava 1 mês fora de casa, até dar os 30 dias que o oficial de justiça tinha para ir, daí ele voltava para casa, então ele ficava fazendo esse joguinho com a gente, demorou um pouco a desocupação por causa disso, mas a emissão veio também, o imóvel foi vendido agora no início do ano com um lucro bastante atrativo também, então todo imóvel tem alguma historinha de Isso que é ocupação, massa, ô, Rafael. Ser investidor de imóvel de leilão também, além de lucrativo, é lúdico, gente, é prazeroso. Você tem uma emoção ali, você não fica simplesmente olhando gráficos para ver se está subindo ou descendo, não, tá? É prazeroso, é lúdico, tá? Quem começa a arrematar imóvel de leilão, em geral, tá, vicia, porque não é só por conta do lucro, porque é prazeroso e dentro da comunidade igual o Smart, você acaba fazendo também um ambiente de network, um ambiente de amizades, tá? Igual tá aí o Rafael citando o Bruno. Ó, top demais essa live, inspiradora. Rafael, eu quero que nesse minuto final você passe um recado para quem ainda, diferente de você, ainda não arrematou um único imóvel, né? Tá querendo começar nessa trajetória. Seja algum smartano que ainda não deu o pontapé inicial, seja alguém que não está de fora da comunidade Smart. O que você hoje recomendaria para eles começarem a arrematar imóveis de leilão? Então, se for para começar a arrematar imóveis de leilão, comece pelo Smart. Não tem outro curso que ensine o que eles ensinam, que dê a estrutura que eles dão, que dão a atenção que eles dão, que dão todo o suporte que você precisa. De fato, a Smart é diferenciada. E, cara, querem começar? Vai fundo, não tem medo. Isso não dá prejuízo. A chance, no pior dos casos, você vai ter, fazendo todas as diligências que a Smart ensina, no pior dos casos, você vai ter um lucro aí de 15%, 20%. Mas prejuízo, fazendo todas as diligências, fazendo tudo que o curso ensina, praticamente impossível. E vamos ser sinceros, né? Você investindo seu dinheiro para poder aprender e ainda recebendo 15%, 20% de lucro, onde você vai achar isso? Não é em lugar nenhum. E outra coisa que o Pedro tinha falado que eu achei interessante, o leilão vicia, né? Depois que a gente começa sempre com o pé atrás, sempre com um pouco de medo, mas depois que a gente pega, que a gente engrena, esse negócio vicia, a gente sempre quer comprar mais e o nosso capital acaba e a gente vê a oportunidade passando e não sabe o que faz. E nessa de acabar o capital, querer continuar comprando, ver oportunidades passando e a gente não aproveitando, eu comecei a fazer assessorias de imóveis de leilão. Então, a minha assessoria hoje, eu trabalho com percentual do lucro final. Então, se eu não te der lucro, você não me paga nada. Se você tiver lucro, se eu te der lucro, parte desse lucro é dividido entre nós. Então, minha assessoria funciona dessa forma. Se tiverem interesse, me chama aí no direct. E estou à disposição de vocês, pessoal. Tendo dúvida, estou disposto a ajudar, disposto a orientar. E vamos lá, que leilão é a liberdade financeira e geográfica que eu procurava. E se vocês estão procurando isso também, vamos lá, que é coisa boa.
Show de bola, Rafael. É isso, gente. Arrematante bom fica sem dinheiro e utiliza o conhecimento, tá? Começa a fazer assessoria para amigos, familiares e vai lucrando mesmo sem dinheiro no bolso, porque tá tudo estocado. Ótimas dicas do Rafael. Rafael, ótima live, tá? Inspirador. Grande abraço, meu parceiro. Muito Abraço, obrigado. galera Smart. Tchau, tchau.